Você quer, Seja você quer que bem-vindo em eu... nome de Jesus. Joyce, já está gravando, deixa o Espírito Santo te conduzir. Amém, amém, amém. Você quer que eu louve o louvor ou você quer que eu vá direto para a palavra? É como o Espírito Santo te conduzir. Amém, então vou louvar. Vou louvar. Você, Espírito Santo. Amém, vamos louvar. Amém. Glorificado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Amém. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Ele está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia, louvemos a Ele porque Ele está aqui. Larabassu, Irecantarabachaya. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, e podes me ouvir. Louvemos a Ele, porque Ele está presente. Ele está presente, e essa é a presença mais importante deste lugar hoje, é a presença do nosso Espírito Santo. Amém? Louvemos o nome do Senhor, glorifiquemos a Ele, temos a certeza que Ele está conosco em todo o tempo. Amém? Eu acho que os irmãos, a maioria dos irmãos aqui já me conhece. Eu sou cria da casa. Mas para quem não me conhece, sou a Joyce. E eu sou, mais do que tudo que eu possa ser, eu sou filha do Deus Altíssimo, certo? Sou serva. E como eu não sou pregadora, mas Deus revela coisas para o meu coração, para me ensinar, para me fazer crescer na graça e no conhecimento, e às vezes, pela misericórdia dele, ele permite que compartilhe com os irmãos, né? Então, eu vou estar trazendo uma palavra que ele colocou no meu coração, e para quem já me viu trazendo palavra, eu sou muito pessoal, são coisas profundas, né? Assim, bem coisas que ele está tratando comigo, e que eu espero que edifique os irmãos também. Amém? Eu vou começar lendo Isaías 55:10. Isaías 55:10. Que o Espírito Santo possa falar através dos meus lábios, não seja eu a falar, mas o Espírito Santo de Deus. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, no 11 agora. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Né? O título dessa mensagem é Estações na Vida Espiritual, o Superplano. Amém? E aí, quando eu venho falar sobre estações, eu procurei a descrição, né? Eu quero que Deus estava falando no meu coração, estava falando, Senhor,
Que estação é essa que eu estou passando? Tem algo diferente aqui, né? E eu tava falando, o que está acontecendo dentro de mim, Senhor, nas minhas emoções e a maneira com que eu estou reagindo às coisas. Ele falou, olha, a sua vida tem estações, né? E hoje é uma estação diferente da estação que você viveu ontem. E ele começou a falar comigo sobre isso. E aí eu fui no Google e falei, ok, qual é a definição que o Google dá sobre estações? E eu vou ler para vocês, que eu achei. As estações do ano acontecem por causa da inclinação da Terra em relação ao Sol, o que é chamado de translação. E sua principal consequência é a mudança das estações do ano. Se a Terra não se inclinasse no seu eixo, não haveriam estações. As estações marcam o tempo de plantar e o tempo de colher. Amém? E aí o que eu comecei, que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração sobre isso, é que as estações que a gente passa na nossa caminhada com Cristo, elas nos moldam, né? E mudam o nosso comportamento e a maneira da gente viver. E o que a gente precisa entender é que cada estação da nossa vida, assim como na natureza, ela tem a sua beleza e a sua devida importância. Os tempos difíceis, as estações mais frias, os momentos de maior reclusão, elas nos trazem para mais perto de Deus, né? E, e às vezes a gente tem uma dificuldade. Ixi, eu botei alguma coisa aqui que não era para botar. Peraí. Desculpa, gente. Tá. E às vezes a gente tem uma dificuldade de entender que cada estação tem a sua beleza, né? Tem a sua importância. Eu morava em Nova York e aí as estações de Nova York elas são muito bem definidas, né? O verão é quente, o inverno é neve, frio. E aí todas as árvores, elas ficam secas no inverno, elas caem. E aí tinha uma pessoa visitando a gente, ele falou assim, nossa, Joyce, qual é a estação que você gosta mais, né? Porque parece tão bonito assim, são todas assim. Eu falei, olha, não tem como te dizer uma estação assim, não que eu goste mais, mas a mais bonita, né? Eu falei, não tem como te dizer uma mais bonita, porque todas elas têm uma beleza específica, né? E aí o que eu posso dizer para vocês é que cada estação da nossa vida, elas têm um propósito específico, né? As estações, elas mudam com um propósito específico, que se a gente focar só em uma estação, a gente não vai entender o todo, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de entender o todo se a gente focar só numa estação. Se a gente não entender que uma estação é importante para que seja feito o plantio, a gente não vai conseguir colher aquilo que a gente plantou naquela estação, né? Se a gente não se a gente não entender que a gente precisa plantar, né, na estação certa para colher no tempo certo, a gente não consegue entender o todo, certo? E aí eu vou ler em Eclesiastes, é bem conhecido esse versículo, mas eu vou ler para os irmãos. Eclesiastes 3:1, né? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. No 4. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora. 7. Tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz, né? E esse versículo eu falo porque eu acho que eu estou numa estação mais caladinha, apesar de falar muito sempre. E eu falei, Senhor, eu estou numa estação, estou num momento mais calado, Senhor, o que está acontecendo? Eu gosto tanto de falar. E
E aí os irmãos conhecem a minha história, eu já dei meu testemunho aqui várias vezes, vários testemunhos, né? A gente entrou, a gente saiu de um deserto de 5 anos, né? Eu e minha família, e agora a gente mudou para uma outra terra, e Deus tem sido fiel, né? À obediência dos nossos corações, e é um momento de alegria para a gente, né? A tão sonhada chegada na Terra Prometida, e eu estranhei que eu fiquei mais caladinha. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo, Pai? E ele falou, né? E ele me deu esse versículo, ele falou, há tempo de falar e tempo de calar, né? E aí, porque a minha oração em todo tempo era, Senhor, antes de sair, né? Daquele período difícil que a gente estava passando, eu falei, Senhor, eu quero ficar conectada contigo do jeito que eu estou aqui no deserto. Não permita que eu chegue na Terra Prometida, que eu chegue num momento mais tranquilo e eu não te busque do jeito que eu estou te buscando, né? E eu sempre falei, quando eu fiquei mais caladinha assim, eu falei, Senhor, não permita que a bonança me faça me distrair, ou então, né, não te buscar, ou então não continuar ardendo pela tua presença do jeito que eu estava. E aí ele me falou, não, filha, não é isso. É porque existem estações, né? E cada estação tem a sua beleza. E nessa estação eu vou te mostrar o que eu tenho para você. E aí eu estava conversando com ele nessas minhas conversas e a gente começou a analisar junto o super plano dele, né? E eu comecei a entender melhor essa questão do super plano. E todo o cuidado, né, que ele teve comigo, a gente analisou a minha vida e todo o cuidado que ele teve comigo até aqui e tudo que eu passei para chegar onde eu tô, né? E se eu olhar para minha vida 20 anos atrás, eu achava que eu não tinha a mínima noção que ia estar aqui. Eu nunca quis morar fora, nunca quis, sempre eu amo o Brasil, sempre achei, vou para fora para visitar, mas nunca que eu vou morar fora, porque eu quero criar meus filhos como, né, com a cabeça de brasileiro, e, e hoje eu estou aqui, né? E há 20 anos, quando a gente olhou para essa história junto, eu e ele, eu olhei os detalhes que me trouxeram até aqui, né? 20 anos atrás, eu achava que eu sabia tanto e eu sabia tão pouco, né? E ele começou a desenhar esse super plano, e ele começou a me mostrar que cada detalhe, cada coisa que eu passei, cada aprendizado, cada período mais difícil, né? Cada Cada período que eu achei que ele estava em silêncio, teve momentos que eu falei assim, Senhor, você não está vendo que está doendo, pai? Você não é meu pai? A tua palavra diz que dói em você o que eu estou sentindo. Você não está vendo? E ele me mostrando, né, com muito carinho, que era necessário, que era necessário. Às vezes a gente busca Deus e a gente não tem noção de onde ele vai nos levar, né? Porque a gente enxerga aqui, enxerga esse pedaço, essa estação, né? A nossa visão é muito limitada, né? Às vezes a gente acha que Deus está conosco só na bonança. Ah, tá tudo bem, é porque Deus está abençoando. Se não tá tudo bem, Ele não tá? Ele está abençoando, né? A palavra de Deus diz que existe amor na disciplina. Existe amor na disciplina. E, e para a gente entender que existe amor em todo o processo, né? Quando a gente, desculpa, meus ajudantes, só participando da live. Quando a gente precisa entender o todo, né? Que o momento de disciplina, de deserto, é um ato de amor de Deus. E quando a gente entende isso, e a gente consegue glorificar mais rápido, né? A gente consegue murmurar menos e ele consegue revelar para a gente o plano maior com mais facilidade, né? Mais rápido, né? E eu quero dizer para os irmãos que ele é o início e o fim. Ele abre e fecha as estações. É ele que abre e fecha as estações. A tua vida está debaixo da cobertura de um Pai soberano que te ama e entende cada passo e tem um plano perfeito
para tudo na tua vida. Tudo na tua vida. E às vezes a gente olha para dentro dos nossos desertos, das nossas situações, e fala: onde está, Deus? Onde você está, Pai? Que você não está me vendo? Não é possível, né? Mas ele está lá com amor, né? Porque ele precisa disciplinar. E a gente fala disciplinar, às vezes acha, é uma correção, porque eu fiz algo errado. Não, disciplinar é um ensinamento diário. É o ensinamento, é o crescimento, é aquilo que é o combustível que está te movimentando para avançar, para crescer, né? Para dar passos mais altos e chegar a níveis mais altos. Às vezes a gente pensa na disciplina, não, às vezes não é nem correção, não é algo que você fez errado, precisa ser corrigido. É algo que precisa ser ensinado para que você chegue ao próximo nível, certo? E aí, quando a gente está sendo gerado, né, por Deus, ninguém nos vê. É como uma gestação. Você só vê o bebê quando ele sai da barriga, certo? A gente só vê o bebê quando ele sai da barriga, mas tem 9 meses de gestação ali, onde o bebê tá sendo desenvolvido, né? E às vezes a gente está sendo desenvolvido dentro de Deus nesse processo, né? E às vezes a gente precisa entrar nesse momento de esconderijo para que Deus possa trabalhar no específico daquela estação da nossa vida. Cada estação é uma preparação para a próxima. E aí eu te pergunto e me pergunto também constantemente: a gente está perdendo tempo reclamando dessa estação ou a gente está estocando frutos para o inverno? A gente está estocando os nossos frutos para o inverno ou a gente está perdendo tempo reclamando dessa estação? A gente está focado no deserto que está doendo ou a gente está tentando ampliar a nossa visão para entender quais são as ferramentas que Deus está me dando aqui para eu conseguir avançar na próxima etapa, né? Qual é a nossa reação? Qual é o nosso posicionamento? Como que você tem se posicionado, né? A gente A gente perde muito tempo com questionamentos e com coisas que não acrescentam nada, né? Durante um deserto, normalmente a gente fica perguntando a Deus por quê, ao invés de perguntar para quê. Mostra, Senhor, o teu plano, mostra o teu super plano para mim. Mostra, Senhor, para quê? Para quê? Me ajuda, me ajuda a entrar nesse teu super plano de uma maneira ativa, não de uma maneira passiva, né? Porque a gente fica esperando ele fazer, às vezes. Não, Senhor, essa porta tem que abrir. Em vez de entrar um posicionamento ativo, Senhor, como que eu posso cooperar nesse processo de mudança de estação? Como que eu posso cooperar nesse processo, né? É um exemplo, né? Outro exemplo, Deus, quando falou isso comigo, ele queimou bastante no meu coração. E eu quero que os irmãos tenham bastante sensibilidade para entender isso que eu vou falar agora. Que às vezes, quando Deus fala algo comigo, queima tanto, mas quando eu vou passar para outras pessoas, é tão menor do que aquilo tudo que queimou aqui dentro. Então, peço aos irmãos uma sensibilidade especial para isso que eu vou falar agora, que eu acredito que é bem forte o que Deus está falando ah, através disso. Quando em Romanos, Paulo vai falar, em Romanos 5:10, Paulo fala, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, né? E aí aqui ele está falando de 3 tempos verbais. O mesmo versículo está usando 3 tempos verbais. Em todo versículo ele está falando sobre salvação. Mas ele está usando 3 tempos verbais. E o que eu posso dizer para os irmãos é: nada na Bíblia, nada, eu acredito que os irmãos já saibam, mas eu quero só reafirmar isso. Nada na palavra de Deus não tem um objetivo específico. O ponto, a vírgula, a página em branco, do começo ao fim, é detalhadamente específico.
para que possamos entender o propósito de Deus em todas as coisas. Amém? Mas nesse versículo, ele vai usar de 3 tempos verbais. Ele vai falar, porque se nós, quando, ele é o passado, fomos, no passado, reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, ele está falando do presente, seremos salvos pela sua vida, né? Passado, presente e futuro. Isso me faz entender que há um processo que é crescente, progressivo e que se completa. Ou seja, um processo progressivo de aperfeiçoamento. É um processo progressivo de aperfeiçoamento constante. Essa é a nossa vida, essa é a nossa caminhada. Durante as nossas estações, nós estamos sempre nesse processo de aperfeiçoamento constante, né? Em Filipenses 1:6, ele vai dizer: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Processo de aperfeiçoamento progressivo. Perdemos tempo, a gente perde tempo com discussões do tipo: é salvo uma vez, salvo para sempre? Perde a coroa, não perde a coroa? Como que é isso, né? A gente gasta muito tempo em questionamentos desse tipo, né? Aí se, é como se a gente estivesse olhando para uma estação e não se atentando para o todo, né? Porque o que a gente não gasta tempo para entender o processo todo. Quando a gente reconhece Jesus, né? Quando a gente aceita Jesus, quando a gente levanta a nossa mão, quando acontece um novo nascimento, o nosso espírito é salvo em Jesus Cristo. Nosso espírito, né? E quando a gente anda com Jesus, a gente se deixa ser santificado por Ele, nós estamos cuidando da alma. É a alma que está se convertendo, é a alma que está sendo salva. E o corpo, a nossa carne, ela vai ser salva só quando ele voltar, quando a gente receber um corpo glorificado. É um processo progressivo, como o cultivo e a colheita. É um processo progressivo, né? Em 1 João 3:2, ele vai dizer assim, 2 e 3. 3, 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ainda estamos num processo. Mas a gente só entende o processo, o plano, quando a gente para de olhar só para esse pedacinho aqui. E a gente consegue visualizar o todo, né? Me ajudando. Filha, a física vai nos dizer que o todo é a soma das partes. E a parte sem o todo, ela não funciona. E o todo precisa das partes para se completar, né? A Bíblia, a palavra de Deus vai nos dizer que nós fazemos parte de um corpo. Filha, não, por favor, minha ajudante. Marido, can you get her for a second? Go, Daddy. Sorry. Desculpa, gente. Né? E a palavra vai dizer que a gente faz parte de um corpo, né? Onde a cabeça é Cristo. E a gente perde a dimensão, às vezes a gente perde a dimensão do todo quando a gente olha só para a parte. Se eu olhar só para o meu dedo, a gente não entende a função dele no corpo, se eu parar para analisar só o meu dedo. Mas se a gente olhar para o corpo todo, né, é o que é o plano, e aí eu faço uma comparação com o plano de Deus, a gente consegue entender melhor. Eu faço parte de você, você faz parte de mim, né? E juntos nós formamos um corpo onde o cabeça é Cristo. E a gente
A gente precisa analisar as partes? Sim. A gente precisa entender as partes? Sim. Mas se a gente não entender que essas partes fazem parte de um todo, a gente perde a perspectiva certa, né? A gente perde a noção, né? E às vezes na palavra, se a gente pegar um trecho da palavra, né? Porque a palavra toda ela se completa. Um versículo que vai falar no Novo Testamento, você pode encontrar Deus falando algo sobre isso no Velho Testamento. E ele faz isso o tempo todo, né? Eu vi um gráfico nesses dias, que até colocaram na internet, como que a palavra ela se cruza em todo o tempo, né? Desde Gênesis a Apocalipse, ela vai se cruzando, porque algo, por exemplo, eu não vou lembrar agora a referência correta, mas Paulo vai dizer que, não vou lembrar exatamente, mas a palavra ela se cruza o tempo todo, né? E a gente não pode tirar um versículo isolado sem o contexto dele. Se a gente tirar uma parte, a gente não entende o todo. A gente precisa entender o todo e analisar as partes dentro desse todo, né? Se a gente ignorar isso, a gente abre porta para heresia, né? A gente perde a dimensão do todo quando olhamos para as partes, né? A gente precisa entender as partes, sem ignorar que elas faz parte do todo e como que ela funciona. Se a gente não faz isso, nós pecamos, nós erramos e a gente se torna suscetíveis a heresias. Entender só uma parte da nossa história faz a gente criar conclusões que podem não ser corretas. Quando a gente lê um versículo e a gente dá um contexto nosso, a gente abre porta para heresia, que às vezes são chamadas de interpretação pessoal. Ah, essa é uma interpretação pessoal do versículo. Não existe interpretação pessoal. Existe revelação do Espírito Santo sobre a palavra de Deus. E só estando conectado juntinho com ele, só ouvindo dele, a gente consegue ter uma interpretação correta daquilo que Deus deixou ali para a gente, né? Assim como Jesus estava com Deus na criação, quando Deus vai falar assim, façamos, estava ali Jesus e o Espírito Santo, e todo o Velho Testamento, ele aponta para Jesus, né? Todos os livros do Velho Testamento, eles vão apontar para Jesus. A gente consegue entender que no início do plano perfeito de Deus, ele já sabia dos detalhes do fim, certo? Quando ele escreveu, quando ele falou façamos, ele já sabia o final, ele já sabia a última palavra, o último ponto de Apocalipse, certo? Então, se esse Deus, né? Se esse Deus, que é perfeito em tudo que ele faz, que tinha um plano, um super plano completo da história da humanidade, e então a gente não pode ignorar que no seu e no meu dia a dia, que na nossa vida, nas nossas dificuldades, nas nossas bonanças, no nosso plantar, no nosso colher, não seja da mesma forma. A dinâmica de Deus é a mesma, mas a gente cai no erro de olhar para o nosso hoje, né? Para o nosso agora, sem a gente analisar o todo. Ah, eu vou olhar só para essa situação. Existe um super plano de Deus que inclui todas as estações da sua vida, da minha. O tempo do plantio, o tempo da colheita, o tempo da escassez e o tempo da bonança. É o super plano de Deus que inclui todas as nossas estações. Um dia, né, quando eu estava morando em Nova York, ainda não tinha conhecido o meu digníssimo marido, lindo, e eu estava sozinha, né, e trabalhando demais, porque em Nova York você trabalha para pagar aluguel, que o aluguel é muito caro. E assim, não estava juntando dinheiro, eu não tinha, estava sozinha, minha família toda longe. E aí eu comecei a perguntar para Deus, já não estava
não estava curtindo mais estar lá, né? Porque eu fui para lá porque Deus assim me instruiu e eu falei, Senhor, eu não te ouvi direito. O que eu estou fazendo aqui, Senhor? É para eu estar aqui? Era para eu estar em outro lugar? Eu não te ouvi direito e vim para Nova York? Foi coisa da minha cabeça? E eu comecei essas indagações. O que eu estou fazendo aqui? Né? Onde que eu deveria estar? E ele me mostrou, não sei se já falei isso aqui, mas ele me mostrou eu andando, né? Falando, perguntando, reclamando, chorando. E, e falando, e assim, a visão que eu tive era eu assim, gesticulando muito, e falando com ele, perguntando, e falando, Senhor, cadê meu Boaz? Cadê tudo? E aí ele estava, a visão que eu tive, ele do meu lado, andando, muito sereno e tranquilo, enquanto eu estava cheia das minhas falas, né? E ele com a mãozinha assim para trás, andando do meu lado e me conduzindo, enquanto eu estava distraída nas minhas perguntas, nos meus questionamentos, e ele me conduzindo pelo caminho certo que eu deveria estar andando. Né? E eu fazendo as minhas perguntas, gente, quando? Isso. E aí, Senhor, é para eu estar aqui, não é para eu estar aqui? E ele me conduzindo, e ele me falou assim: você está exatamente onde você deveria estar, no tempo que você deveria estar. Porque por mais que você não entenda o superplano todo, sou eu que estou te conduzindo. E a gente fica nesse desespero de alma muitas vezes, Senhor, para onde ir, o que fazer, o que vai ser amanhã, como que vai ser isso, como que vai ser aquilo. E ele está aí falando, eu que estou te conduzindo. A tua vida está na minha mão, eu não perdi o controle dela nem um só segundo. E aí o que eu falo sobre isso, que não é, e nunca foi sobre mim. Isso nunca, não é sobre nós, não é sobre, ai, como que vai ser? Será que eu vou ganhar mais? Será que eu vou fazer isso? Será que eu vou conquistar aquilo? Não é sobre nós. É algo maior. É maior do que isso. É sobre as pessoas que vão ser impactadas pelo amor de Jesus através da tua vida. É sobre o reino. É sobre uma vida que entendeu o propósito maior, que entendeu que existe um super plano e que por isso passou a exalar Jesus por conta de todas as estações que passou, por ter provado da fidelidade e a manifestação da glória de Deus no vale, na montanha, na escassez, na bonança, e se tornou grato em todos os momentos, porque entendeu a importância de cada uma delas. A gente precisa entender, a gente precisa mudar a nossa perspectiva, né? Quando Davi viu os gigantes, ele tinha uma perspectiva. E todas as outras pessoas que estavam diante dos gigantes, afrontando o povo, todas as outras pessoas tinham uma perspectiva desse tamanho. Mas Davi, quando ele chegou, ele falou: quem é esse incircunciso que ousa afrontar o meu Deus? A nossa perspectiva precisa ser diferente. O povo estava olhando com a mente limitada para o tamanho físico daquele gigante. Davi olhou o tamanho do nosso Deus. E às vezes a gente está passando por estação e a gente fica focado no tamanho do gigante, né? E isso é um exercício diário, porque não é porque é imaturo espiritualmente, não. Às vezes a gente está muito bem com Deus, está tudo certo, e a gente está louvando, está se dedicando. Chegou um problema que tira a nossa estabilidade. E a gente começa a olhar para o gigante e esquece que 5 minutos atrás Deus estava te falando quão grande ele é, né? A gente está focado nessa parte aqui ou a gente está focado no todo? O todo é que Deus é todo poderoso, ele tem um super plano para a tua vida. E o controle dele é soberano e ele não perdeu esse controle. Se a gente anda em obediência ao Senhor,
se a gente rende graças a Ele pelo que a gente faz, não importa o que a estação que chegar na sua vida, não importa. Não é a estação que vai ditar as suas emoções. É o dono do superplano. É o dono do superplano. Ele não perde o controle. Não perde. Filipenses, Paulo vai dizer, né? Em Filipenses 4:12. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo. Existe um segredo que a gente precisa aprender. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Constância. Nosso Pai, ele é constante em fidelidade. Ele é constante em amor. Ele é constante. Sejamos constantes como nosso Pai é. A nossa perspectiva, ela precisa estar alinhada com o reino de Deus. Precisa estar alinhada com o propósito de Deus para a nossa vida. A gente só entende o propósito quando a gente para de olhar para o nosso umbigo. Quando a gente para de olhar para uma estação como se fosse tudo. Uma estação não é o ano todo. Uma estação é só uma estação. E ela passa, e vem outra. E a gente precisa entender que é importante passar por aquela estação porque ela tem um processo, um propósito. Um propósito, que é um propósito perfeito, um plano perfeito de Deus para o seu aperfeiçoamento. E eu queria dizer para os irmãos, passe pelas estações, abrace as estações, se prepare durante as estações de espera. Estação de espera é para abastecer, é para se preparar. Observe e aprenda com as estações de dor. Não se distraia nas estações de bonança. Não fique distraído, fique conectado. Fica pertinho. Fique focado, não corra das estações, não pule etapas. Viva elas com a mesma constância que o seu pai tem. Mas mais do que qualquer coisa, olhe para o todo, não para as partes. Olhe para o todo. Assim, né, como o mundo tem uma agenda, né? E eu estava vendo uma influencer, né, cristã no Instagram esses dias, e ela estava falando que ela é da área da moda, né? E há 10 anos atrás, ela sentou numa mesa onde as pessoas estavam fazendo uma reunião para ditar a moda dos próximos 10 anos. O que eles queriam alcançar daqui a 10 anos, através da moda. E aí, ela, ela vai falar que... Ela falou que... Como é que é? Que o que eles estavam decidindo naquela reunião era como eles podiam mudar a roupa das pessoas para que elas ficassem neutras, né? O gênero neutro, para que os homens usassem roupas que não fossem nem taxado como feminino ou como masculino, mas que fosse... Just a second. Baby, can you get the charger for the computer, please? Yeah. E aí, o que ela falou o objetivo deles era que as pessoas não foram identificadas através das roupas, não fossem identificadas mais como homem ou mulher. Tanto homem quanto mulher podia usar a mesma roupa. Roubando, assim, a identidade a identidade visual que Deus tanto quer, né? Desenhou a mulher com todos os detalhes. E eu posso dizer para vocês
No, baby, it's fine. It's fine. E eu posso dizer para vocês que o mundo ele tem uma agenda. Ele tem uma agenda, né, para acabar ou então para diminuir o que Deus, o super plano de Deus, mas Deus tem o super plano. Ele tem um super plano na sua vida e na minha vida. Ele tem um super plano. E nada foge do controle dele. As estações, ela tem um propósito. Assim, né, como a tempestade que assolou o barco dos discípulos. O barco que os discípulos estavam, ela tinha um objetivo específico, tanto que até hoje a gente fala sobre isso e a gente testemunha da glória de Deus sobre isso. Todas as estações da tua vida fazem parte do super plano. Nós só precisamos mudar a nossa perspectiva e a gente adotar a perspectiva do reino. E eu termino falando o versículo onde está em Jeremias 29:11. Eu sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. E o que eu quero dizer para vocês, Ele tem um super plano para a nossa vida, mas que está relacionado ao reino. E a gente precisa olhar para o todo e não para as partes. As estações, elas servem para nos aperfeiçoar para a próxima estação. Para nosso, a gente precisa cultivar aqui para colher lá. E às vezes o cultivo é árduo, vai exigir um pouquinho mais de suor teu. Mas a colheita vai chegar. E o deserto tem fim. Amém? Foi até aqui que o Senhor me deu. Obrigada, pastora, pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Que palavra, né? Que palavra para o nosso íntimo, né? Assim como cada estação tem a sua beleza, né? E propósito na natureza. Cada fase da nossa vida tem o seu próprio valor e lições, né? A nos ensinar. A palavra de Deus, ela nos ajuda a enxergar a mão de Deus em cada dessas fases, em cada uma dessas fases nas nossas vidas, nos convidando a confiar em sua sabedoria e soberania. Que bênção essa palavra, Deus. Seja na primavera, de novos começos, seja no verão, da abundância, no outono, da colheita, ou no inverno, da espera, porque quando é o inverno a gente fica esperando, né? E Deus, ele é tremendo. Ele está sempre presente, nos guiando, né? E cuidando de nós. A beleza de cada estação está no reconhecer que em todas as coisas Deus está operando para o nosso bem. Está escrito lá em Romanos 8:28. Portanto, somos chamados a viver cada estação com a gratidão, confiança e esperança na fidelidade do Senhor. Que palavra, viu, Joyce? Muito obrigada pela sua maestria, né, em ministrar a palavra. Só abrir a boca e o Espírito Santo vai falando por nós. Muito obrigada, comunidade. Joyce, que Deus continue te usando. Amém?